Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que nunca se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, verso 1. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Como anunciamos ontem, nós estamos abrindo um parêntese dentro do nosso tema, o Apocalipse para todos. E desde ontem nós estamos falando sobre o batismo. Batismo, esta ordenança dada pelo Senhor Jesus Cristo e praticada de uma maneira muito criteriosa, zelosa pelos seus apóstolos. Até porque, quando ele disse: fazei discípulos de todas as nações em meu nome, ele prometeu: eu estarei. A gente normalmente agarra nesta promessa aqui: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas a gente se esquece de que esta promessa era condicional. Ele disse antes, ele disse para os apóstolos, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isto é, até o fim. É gostoso, né? É edificante saber disso. Saber que temos a companhia pessoal do Senhor Jesus Cristo, ainda que em espírito. Mas também é bom olhar a condicional que vem antes, ensinando todas as coisas. É por isso que os discípulos foram tão zelosos nesta doutrina. Você sabe que a doutrina do batismo, quando você dá uma olhada na história da igreja, se percebe que foi a mais violentada em toda a história do cristianismo. Já no final do século, teve um certo líder que decretou o final do batismo em nome de Jesus. Era obrigada a prática do batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Lá por volta do ano 180. Mas, por todos os lados, as igrejas fiéis à doutrina dos apóstolos, consequentemente, a doutrina de Cristo,
o batismo era praticado, era para adulto, onde havia muitas águas, para que o seu significado, morte e ressurreição, tivesse valor. Lembre-se que João Batista, além de batizar no Jordão, ele batizava ali ali onde havia, note, o evangelista fez questão de registrar, e João Batista batizava ali porque havia muitas águas. Então, aquele simulacro de batismo que surgiu mais tarde, aquele das gotinhas na testa, ou onde quer que fosse, era simplesmente já o batismo sendo desfigurado. Mas a maior violação se daria mesmo no ano 325, no século IV, quando foi criada a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí, então, o batismo que era praticado em nome de Jesus passou, note a expressão, passou a ser praticado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas ainda houve um episódio histórico lamentável. Não sei se você já viu falar, se você já leu sobre os anabatistas. Anabatistas eram os chamados na época de rebatizadores, porque estes seguiram aquela linha apostólica, batizavam só adultos, não praticavam o batismo infantil. E pessoas que vinham de outras agremiações religiosas, eles batizavam ou rebatizavam essas pessoas. Ainda não tinham esta revelação do batismo em nome de Jesus, mas eles que não conheciam também esta fórmula, e só que seria criada no século IV, eles praticavam a doutrina apostólica, batizavam nas águas adultos e em nome de Jesus. E não se esqueçam que os anabatistas sempre existiram. Eram simplesmente os seguidores ainda. Aliás, continuavam seguindo a doutrina apostólica. Aí então, quando veio a reforma que veio bem mais tarde, por volta do ano 1560 depois de Cristo, eu não comemoro
esta reforma, porque eu costumo chamar de a reforma que não reformou, porque depois da reforma surgiram as igrejas chamadas protestantes e elas praticaram as mesmas doutrinas oriundas de onde o reformador estava vindo. Por isso, a maioria destas igrejas protestantes, elas se uniram com a ortodoxia, com a igreja que dominava, a igreja que manipulava as doutrinas de Cristo, e elas também ajudaram a perseguir os anabatistas, os rebatizadores. Então, em resumo, o batismo sempre foi vítima da violentação da doutrina dos homens. Por isso, então, que a nossa atenção foi chamada para dar algumas instruções, algumas orientações, porque você sabe que é comum dizer, não, batismo, o que importa é a pessoa crer em Jesus. Batizar, tanto faz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como em nome de Jesus. Batizar criança como adulto, tanto faz. Tanto faz. Nós veremos durante a apresentação dos nossos vídeos a seriedade daquilo que era o batismo no cenário apostólico, nas Escrituras, a seriedade para o Senhor Jesus Cristo, pois foi Ele que ordenou, que instituiu. E vamos levar a sério as coisas de Deus. Amém e amém.